de equilíbrio geral, certo? Eu vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz, inclusive com um exemplo no final, que vocês tenham certeza que vão entender bem, vão aprender. Vou colocar aqui a tela inteira. Vamos começar a nossa apresentação. Bem, pessoal, vamos apresentar em tela inteira, certo? Nós vamos procurar nossa apresentação. Vou colocar a tela cheia. Compartilhar com vocês. Bem, eu não sei como colocar a tela inteira. Vou apresentar, pronto. Está aqui. Pronto, equilíbrio geral, aula 1, microeconomia 2, parte 3. Nós já vimos nessa parte 3, tem período de jogos, que foi objeto da revisão que nós fizemos na aula passada. Ok? Então, aqui nós vamos falar sobre equilíbrio. Nós estávamos vendo até agora o equilíbrio parcial, em que as alterações no preço ou quantidade do mercado X levam a modificações no mercado X, ou seja, apenas no próprio mercado. No equilíbrio geral, na verdade, é uma coisa bem mais ampla, porque se altera o preço ou quantidade em um mercado X, você vê as consequências de alterações que envolvem vários outros mercados. Por exemplo, aquele exemplo que nós demos de equilíbrio geral em mercado competitivo do trigo, se há uma alteração no preço do trigo, ou na quantidade de trigo fornecida da Argentina para o Brasil, do Canadá para o Brasil, então outros mercados vão sentir, como o de biscoito e vários outros mercados que utilizam esse insumo. Então, considerando mercados competitivos, que esse é o pressuposto que nós partimos, tanto para equilíbrio parcial, naquele exemplo que nós demos de equilíbrio parcial mercado competitivo, como no equilíbrio geral, na verdade, se é possível haver uma melhoria de bem-estar através das trocas, então a gente pode concluir que a distribuição inicial, ou seja, as dotações iniciais, eram ineficientes, já que pode haver melhora de um dos lados ou de ambos os lados sem que haja prejuízo do outro. Então, na verdade, é possível haver trocas, se não é eficiente, e vamos considerar que tem duas pessoas nessa troca, porque nós vamos utilizar isso numa caixa de Edward, que é uma forma de você mostrar 2 por 2, certo? Se tem duas pessoas A e B, 2B em X e Y, e a cesta de consumo de A pode ser XA igual a X pequeno a, Y pequeno a, onde X pequeno a é o consumo do bem X pelo indivíduo A, e a cesta do consumo B é um XB, que é igual a X pequeno b e Y pequeno b. Então, uma alocação ela é considerada factível, ou seja, possível de acontecer, se XA mais XB, ou seja, se a quantidade consumida de X, certo? Aqui a gente está considerando como se no mundo só existissem esses dois indivíduos, essas duas pessoas A e B, e as quantidades X e Y. Vamos dar o exemplo aqui do X. Se XA mais XB é o que existe, então, de X nesse pequeno mundo. Se for igual a WXA mais WXB, o que seria isso? É a quantidade disponível. A quantidade que existe é representada por esse W. Então, é como se a gente estivesse considerando demanda, que é a quantidade consumida por A e B, é igual ao que existe de disponibilidade ou a oferta, certo? Desse bem X. Então, a gente considera que uma alocação é possível de acontecer se isso for verdade, ou seja, que o que se consome é igual ao que existe de disponível. Essas ideias, elas vêm de Leon Walras, é por isso que é chamado de equilíbrio de mercado, ou equilíbrio walrasiano, ou ainda equilíbrio competitivo. E Walras, né, que faleceu em 1910, essas ideias dele, né, ainda hoje usadas
Na verdade, ele chegou à conclusão que se cada consumidor escolhe uma cesta preferida, que ele tem preferência, né, existe aquela relação de preferência que uma preferível a outra cesta. E se ele escolhe a cesta preferida que ele consegue pagar, né, affordable bundle, o que ele consegue pagar, então a demanda é igual à oferta em todos os mercados. Isso foi uma conclusão muito importante, certo? Ou seja, se XA, que é função do preço dos bens que existem, X e Y, né, é igual à função de demanda por A e por X, a função de demanda de A, do indivíduo A, por X, e XB, que é função do preço de X, do preço de Y, é igual a função de demanda de B pelo bem X. Então, a gente pode dizer que XA, que é função do preço de X, estrela, X ótimo, o preço de Y ótimo, mais o XB, que é função do preço do X ótimo e do preço de Y ótimo, então isso deve ser igual ao que existe disponível de X para A e B. E com relação a Y, né, se Y, PX e PY, né, função de X, preço de X e do preço de Y, mais YB, que é função do preço de X e do preço de Y, ótimos, essa igualdade deve ser satisfeita. Que isso deve ser igual ao que existe disponível de Y para os únicos indivíduos que existem A e B. Ou seja, no equilíbrio, a demanda deve ser igual à oferta e não deve ter excedente, você vê o sinal de igualdade, nem pode haver dupla contagem. E, em outras palavras, se K menos um mercado estão em equilíbrio, o Késimo mercado, então, está lá em equilíbrio. E esse é precisamente a ideia do equilíbrio walrasiano. Do lado do consumo, aqui esse gráfico a gente mostra, por exemplo, você vê dois indivíduos, A e B, certo? Aqui tem um ponto A, certo? Não confundir com o indivíduo A, é só para dizer que esse é um ponto de encontro. Então, vamos analisar aqui. Se é possível haver uma melhora de bem-estar através das trocas, então, como nós já dissemos, a distribuição inicial é economicamente ineficiente. Aqui nesse ponto A, a gente nota que esse é o caso. Por exemplo, a curva de diferença do indivíduo A está mostrada como azul e a do indivíduo B está mostrada como vermelho. Tanto A como B podem aumentar, ou seja, passarem para uma curva de diferença superior e nenhum dos dois vai ter prejuízo, ou seja, um não vai se prejudicar, por exemplo, se o indivíduo A avançar um pouco na sua curva de indiferença, passar por uma situação um pouco acima, certo? A mesma coisa B, se ele descer um pouco mais, para ele a curva de indiferença é melhor, ou seja, ele melhora o nível de bem-estar e ele não prejudica o indivíduo A. Então, as preferências desses indivíduos A e B são representadas pelas curvas de indiferença, a vermelha e a azul, CIA e CIB1, certo? E no ponto A, o consumidor A, ele tem 4 unidades de X, que está no eixo das abscissas, pode olhar, e tem 2 unidades de Y, que está no eixo das ordenadas. E o consumidor B tem 4 unidades de X, que está no eixo das abscissas para B, que você vê olhando ao contrário, e 6 unidades de Y, que está no eixo das ordenadas para B. Então, XA mais XB é igual a 8 unidades, é o que existe disponível de X. E YA mais YE, B, é igual a 8 unidades, que é o existe disponível e também a demanda de Y, certo? 8 unidades. Aqui nós mostramos a curva de contrato. Depois de todas as trocas serem realizadas, então, você chega ao ponto em que as duas curvas de indiferença são tangentes, aquelas que a gente falou. Se eles forem avançando, melhorando o bem-estar, avançando